Pod Citrus, universo da citricultura, você encontra aqui no podcast oficial da Expo Citrus, da Semana da Citricultura, uma grande iniciativa do Centro de Citricultura Silvio Moreira, do Instituto Agronômico. E aqui ao meu lado está o Dirceu Matos Júnior, ele que é o diretor do Centro de Citricultura e tem feito aí um trabalho importantíssimo de valorização da citricultura, da pesquisa, da comunicação e de todos os elos que ligam esse setor nesses dois eventos que são os mais importantes da América Latina. Então, Dirceu, grande prazer recebê-lo aqui no Pod Citrus, seja bem-vindo. Lilian, mais uma vez um grande prazer estar dividindo essa oportunidade com você. É sempre muito frutífero o bate-papo e vamos lá, vamos conversar um pouquinho. E a gente tem uma pauta extensa aqui, porque olha, são muitos assuntos que o Dirceu está envolvido e eu queria começar falando um pouco sobre os bastidores de tudo isso, né? Para que a gente tenha não só um evento de sucesso e não só uma citricultura de sucesso, a gente tem muita pesquisa. E hoje a gente considera aí o mercado todo, né, o Centro de Citricultura como uma instituição moderna que traz a pesquisa para o mercado, né, de uma forma muito diferenciada. E o que está por trás disso, Dirceu, né? Vocês têm parcerias com muitas empresas, com muitos órgãos também de pesquisas, com fundações. Eu queria que você comentasse, né, por que a gente considera hoje o Centro de Citricultura como uma instituição moderna? Boa pergunta e bastante estimulante. O Centro de Citricultura, ao longo do tempo dessa nova gestão, ele tem olhado de como ele se insere nesse setor de ciência e tecnologia e traz ou realiza sua missão dentro da citricultura, né? Que é prover soluções para os diferentes desafios com base em ciência. São aquelas soluções que são independentes, elas são robustas e que vão transformar o setor no seu negócio. E assim, o Centro de Citricultura tem se organizado, revisado as pautas de uma organização, de uma instituição moderna, que passa na estruturação dos seus recursos humanos, os recursos humanos internos, qual que é a capacitação que a gente cria internamente, e assim também olhando a capacitação das novas lideranças, que é o ambiente externo ao Centro de Citricultura. Então, dessa forma, a gente integra esse primeiro eixo de uma instituição moderna. O segundo eixo passa no estabelecimento de mecanismos de gestão. A gestão de processos, gestão de estratégias que vão na organização do seu portfólio de pesquisa, de projetos de pesquisa, de áreas de atuação da pesquisa, naquelas onde a citricultura mais recente ou necessita de novos conhecimentos, novas informações. Passa pela gestão de processos de produtos e serviços. O Centro de Citricultura é um irradiador de material genético, ele fornece análise de qualidade de fruta, ele tem um laboratório de fitossanidade, provendo o setor com o apoio à certificação e registro de novas moléculas que vão apoiar a defesa fitossanitária. Ele tem seus diferentes laboratórios, todos eles apoiados em normas de qualidade tipo ISO, FSA, Inmetro, Ministério da Agricultura. Nisso permite que aí nós cheguemos à missão propriamente dita, que é a pesquisa. Então, essa organização faz com que a pesquisa seja cada vez mais efetiva, ela seja mais objetiva. E o quarto eixo, aí que é integrar todo esse esforço com aquilo que a citricultura de fato ela requer. E qual que é a transformação do processo que o Centro de Citricultura permite, facilita e provê esse setor agrícola. Então, esses quatro eixos, recursos humanos, gestão, pesquisa e impacto no setor, fazem do Centro de Citricultura uma instituição moderna que pode ser um modelo de trabalho e que deve perdurar nessa nova gestão. Perfeito. E a gente vê realmente esse trabalho crescente, né, sendo exposto também aqui na Expo Citrus e na Semana de Citricultura. Porque tudo isso que vocês fazem, né, como uma instituição moderna, ele resvala, ele reflete nos resultados que a gente vê de fato, né? Qual a importância hoje do trabalho que vocês realizam como pesquisa para o mercado de citricultura, né? O que eu quero dizer com isso? Grande parte das variedades desenvolvidas aqui a gente encontra no mercado, né? Então, vocês têm o maior banco de germoplasma também, que trazendo novas variedades, né? Perfeito, são grandes entregas, ou entregas importantes para o setor. E isso parte de um eixo importante que a gente diz que é a Expo Citrus Semana da Citricultura, do qual
O Centro de Citricultura é um expositor junto com tantos outros, ou cerca dos 90 expositores que estão aqui. Então, ele tem o compromisso de demonstrar quais são as novas variedades, quais são os novos resultados de pesquisa. Por exemplo, nós temos como destaque, em termos de sustentabilidade, economia de carbono, que determinadas práticas de manejo no campo, das culturas intercalares, da adubação, de que nós conseguimos ter uma economia da emissão, a redução da emissão de gases de efeito estufa na citricultura bastante grande, cerca de 20% a 25%. E isso tem um impacto direto no que nós chamamos na economia de carbono, ou no balanço de carbono, que é uma pauta cada vez mais importante. Outros projetos de pesquisa também, trabalhando com fertirrigação, manejo de nutrientes, a economia de uso de nutrientes, ou melhor, a eficiência de uso de nutrientes para aumento da produtividade em cerca de 25%. Também com impacto na fitossanidade dos pomares. Então, o manejo de nutrientes adequado, além de aumentar a eficiência de uso desse insumo, tem trazido contribuição para a redução da pressão de doenças como a podridão floral dos citros. Trabalho feito em várias mãos, em colaboração, como você trouxe, com o setor, a iniciativa privada com a Agroterenas, com instituições como Fundecitrus, com universidades como a USP e como outros parceiros da iniciativa privada, como a Forb Irrigação. Então, nesse sentido, nós trouxemos um ecossistema de trabalho colaborativo no qual nós pudemos, de fato, demonstrar qual que é o impacto dessas novas estratégias de manejo no campo, contribuindo aí para a citricultura, para o citricultor. São vários aspectos que a gente passaria aqui à tarde falando, mas dois deles bastante significativos. Muito bom, Dirceu. E qual a importância hoje da citricultura quando a gente fala, né, da produção agrícola nacional? A gente tem ali as grandes culturas, soja, milho, cana, né? E a citricultura, ela representa ali uma pauta também importantíssima de valorização, né? Eu queria que você comentasse esses dados aqui que provam e comprovam também a importância desse setor para a nossa balança. Sim, se nós formos levantar as estatísticas do IBGE sobre o valor da produção agrícola brasileira, nós vamos encontrar lá destacadamente soja, né? São 46 milhões de hectares cultivados com soja. Depois nós temos café, nós temos cana-de-açúcar, nós temos grãos como milho, mas nessa sequência aparece com um montante de 30 bilhões de reais por ano, o dado de 2024 com o IBGE, a laranja. E isso diz que nós estamos na sexta posição, saindo de 46 milhões de hectares ocupados por soja para 600 mil hectares ocupados por laranja. Então é uma troca muito grande de valor do que é produzido em 1 hectare de terra. Bem, esse é o valor da fruta. Não é o valor de todo o sistema produtivo que vai desde antes da porteira até depois da porteira, que junta insumos, serviços, transporte, logística, né? Nós chegaríamos a estimativas de 15 bilhões de dólares por ano que a citricultura movimentaria. Mas um fato bastante interessante, né? Além de a citricultura representar um valor importante na agricultura brasileira, nós estamos falando de um alimento. Nós estamos falando de uma fruta que tem um impacto muito importante na saúde humana. Então, dados recentes, trabalhos que foram fomentados com Fundecitrus junto da Universidade de São Paulo, demonstram aí que o consumo frequente do suco de laranja junto com as refeições tem dado uma condição de saúde muito melhor ao consumidor. A redução de colesterol, a redução da pressão arterial, melhor aproveitamento dos alimentos, porque o suco de laranja tem vitaminas, sais minerais, antioxidantes. Então o consumo dele diz que, além de ter um valor direto da produção agrícola, nós temos um impacto que é na economia da saúde pública. Esse é o papel da citricultura. Muito bacana. E eu queria que a gente entrasse num eixo aqui de sustentabilidade e de certificações, né? A fazenda do Centro de Citricultura, a fazenda que a gente tem aqui, ela é certificada internacionalmente, né? Tem um selo de sustentabilidade. Como que foi conquistar isso, né? E essas certificações são tão importantes, comprovando o quanto que a citricultura é sustentável no nosso país.
Sim, esse foi um processo bastante interessante. O Centro de Citricultura foi acionado pela Fundação Solidariedade, com um projeto chamado Fruto Resiliente, que ele tem o apoio da indústria, como a Cutrale, com a distribuidoras de suco, como a Coca-Cola, e os traders na Europa. E aí veio o desafio. Como que o centro explica como conduzir melhor a sua propriedade e ele próprio não realiza isso? Esse foi o grande acionamento. Vamos explicar ao produtor o que ele pode fazer para buscar essa certificação também, que é mais do que o certificado, do que o papel, é a organização que ele coloca na sua propriedade. E aí, junto da Fundação Solidariedade, entramos nesse projeto e buscamos a certificação FSA, que é a Farm Sustainability Assessment, que ela rege 118 critérios de organização da fazenda. E o Centro de Citricultura, como uma fazenda experimental, adentrou, adequou e demonstrou que é possível chegar a esse patamar de organização e de demonstração do setor que a sustentabilidade não é só um rótulo, é de fato uma oportunidade. Então, há 3 anos nós conseguimos esse certificado, nós já renovamos depois de 3 anos e temos o nível ouro dentro da FSA SAI. Muito bom. Dirceu, são 51 edições da Expo Citrus, 47 edições da Semana da Citricultura. E são muitos os desafios. Você costuma falar que o primeiro desafio grande era você trazer os patrocinadores, né? Um segundo ponto era conseguir aumentar o público, né? E vocês estão agora ampliando, né, nos últimos anos, outros eixos também, dentre eles a própria comunicação. Queria que você comentasse um pouco qual tem sido a evolução, né? Acho que esse ano a gente tem conseguido participar aí juntamente com vocês também de um projeto muito interessante, que é ampliar justamente a comunicação. E esse Pod Citrus, ele é uma prova disso também, desde o ano passado, ampliando essa oportunidade da gente comunicar a citricultura para vários públicos nas redes sociais. Então, Lilian, isso é muito entusiasmante, é um exercício da realização. Muitas das ações que a gente, na nossa equipe, implantou, ela foi quase que inconsciente, inicialmente. E daí nós partimos para profissionalizar essas ações e buscar quais são os parceiros que têm vindo com a gente até hoje para esse resultado que nós vemos. Então, nesse primeiro momento, como você falou, como é que nós olhamos para o expositor, que é um componente da cadeia de produção? Ele trabalha com insumos de promoção de crescimento, os novos bioinsumos, um setor que está crescendo bastante, fertilizantes defensivos, tantos outros, mudas, máquinas, implementos, instituições financeiras, cooperativas, instituições como o Fundecitrus, consultores que estão junto como expositor. Bem, trazendo eles para cá, como é que nós facilitamos o acesso deles ao público e como nós facilitamos o público ao acesso de todo esse ecossistema, que hoje, no amadurecimento desse processo, é a comunicação, porque a Expo Citrus, 52 anos, 51 edições, quando ela nasceu, ela já nasceu com esse propósito, com esse espírito de ser mais do que um evento, ser um sistema integrado. E a comunicação, de fato, é a cereja do bolo que a gente fala, porque tudo que é discutido, tudo que é feito aqui, ele tem que ser comunicado, ele tem que estar disponível para todos os usuários da cadeia. E esse é o grande orgulho hoje do centro, fazer parte, de fato, até como um expositor, como a gente comentou, da Expo Citrus, e facilitar esse processo de transferência de tecnologia que vai mudar o setor e permitir que esse negócio seja competitivo e continue, né? Esse negócio que se chama citricultura. Muito bem, eu falo que a comunicação ela gera conhecimento e o conhecimento transforma. Então, realmente, aquilo que é feito aqui, né, trazendo grande conhecimento e sendo comunicado, transforma a citricultura, né, essa história da citricultura. E você está escrevendo essa história da citricultura, né, com essa visão de liderança muito forte, trazendo essas novidades para dentro do Centro de Citricultura a cada ano. Dirceu, parabéns. E eu queria que você comentasse como é estar à frente, né, de um trabalho tão importante e tão elogiado, né, por tantos líderes também, empresários do setor. É um prazer imenso, agradeço você por trazer isso, é uma emoção fantástica,
até quando a gente busca as lideranças por exemplo. Essa é a maior força que o Centro de Citricultura aprendeu e se faz responsável de transferir, de poder facilitar também a todos que estão, todas as partes, todos os chamados stakeholders que estão nesse setor. Então, desde aquela abertura que nós vimos esse ano, 2026, as homenagens, que elas não são simples homenagens, elas são a celebração de história, elas são representam a criação de inspiração para que as novas lideranças ocorram. E fazer parte desse processo, estar aqui, não necessariamente como uma liderança única, mas como uma liderança por exemplo de realização que foi alcançada com um conjunto de parceiros, um conjunto imenso de parceiros que nomeá-los aqui seria passar a tarde toda, nosso período todo, mas que o recado é esse. Bom, e já que você falou sobre liderança, eu queria que você deixasse um recado para as lideranças futuras, né? Porque você tem falado muito também sobre formação de novos líderes na citricultura. E é uma preocupação realmente que a gente tem que ter. A gente vê na citricultura uma sucessão muito forte, né? E quem trabalha na citricultura tem uma vida inteira dedicada a isso, né? E como que você, trabalhando há tantos anos também nesse segmento, enxerga, né, o desenvolvimento de lideranças futuras? E eu queria que deixasse um recado, então, nesse sentido. Bem, eu acho que a palavra mater disso é entusiasmo, mas vamos ser bastante práticos, né? A visão de negócio, a agilidade e a continuidade, né? Isso nos pauta numa competitividade de um setor que gera negócios, que gera valor da produção no Brasil. E como que nós construímos ou facilitamos essas lideranças, né? Trazendo qual que é o contexto já de realização que foi feito por tantos citricultores, por tantos outros colegas que passaram e ainda têm um papel importante na citricultura de hoje. Mas o ponto de recado aqui seria: nunca nós tivemos tanta informação e nunca nós tivemos um ambiente tão complexo para tomadas de decisões. E essas tomadas de decisões de hoje, elas lideram a citricultura dos próximos anos. Então essas novas lideranças, elas precisam estar apoiadas pela informação, pelo conhecimento que está disponível, estimuladas para ter uma visão ampla, ela complementar das suas competências. Então a colaboração se faz muito importante para que a gente possa transformar o setor. Então esse seria o recado maior, né? Entender que nós temos muita informação, mas o acúmulo de informação por si só não transforma. O desafio é buscar essa informação nesse ambiente complexo, tomar as melhores decisões e disso transformar o negócio. Perfeito. Dirceu, muitíssimo obrigada, parabéns pelo trabalho e até a próxima.